Olá, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tudo na paz? Salve, salve! Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao mundo do conhecimento. Muito bem-vindo ao mundo do conhecimento. E como eu digo sempre para você, né? Só o conhecimento liberta. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre a língua latina. Professor César, a língua latina. A língua latina. Tem noção? Tem ideia? Tem noção e tem ideia do que é a língua latina? Hã? Bom, então, nós vamos agora já, fazer uma viagem através do tempo, tá? E vamos falar sobre a fascinante história do Império Romano e a língua latina. Bom, você sabe como o latim tornou-se a língua oficial de Roma? O que são as línguas neolatinas? Quais as semelhanças entre as línguas neolatinas, você sabe? E como era a literatura romana? Você tem conhecimento? Tem? Quantas perguntas nesse momento, ó, estão povoando a sua mente. Então, agora que você está ávida para novos conhecimentos, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo no mundo maravilhoso do conhecimento. Seja bem-vindo, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo, meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo, viu? Muito bem-vinda ao mundo do conhecimento. É sempre um prazer poder estar compartilhando com você a nossa tela, né? A nossa tela de conhecimentos. Compartilhar com você a nossa tela de saberes. Né? Todos os dias nós trazemos para você uma aula com um conteúdo que traz novos conhecimentos, conhecimentos importantes para a sua vida. O Império Romano, a língua latina, a nossa aula de hoje. E qual é o objetivo dessa aula, professor? Compreender a contribuição do latim para a formação de outros idiomas. Identificar também as semelhanças entre as línguas neolatinas e analisar a política do pão com circo. Tivemos eleições há algum tempo atrás, né? E nas eleições eu sempre me lembro da política do pão com circo. Mas o que é isso, professor, essa política do pão com circo? Hoje você vai ficar sabendo a política do pão com circo. Só retomando aqui, para você poder recordar daquilo que nós tratamos na aula passada, nós falamos sobre a circulação de pessoas, produtos e cultura. Falamos sobre a arquitetura romana através de arcos triunfais, falamos do comércio marítimo romano, falamos das trocas culturais, a história da cidade de Pompeia e aí também da erupção do vulcão Vesúvio. Foi o que nós falamos na nossa aula passada. Se por acaso você perdeu, entra no YouTube, digita lá professor César Mota, o Império Romano, circulação de pessoas, produtos e também de cultura. O que nós vamos estudar hoje, agora? O latim como língua oficial de Roma, as línguas neolatinas, a semelhança entre as línguas neolatinas e também a literatura romana. E vamos iniciar a nossa conversa dizendo que o latim, presta bem atenção, o latim, ele surgiu no Lácio. Lácio? O Lácio. Mas o que é Lácio? É uma região onde a cidade de Roma foi construída. Tá? Então, o latim é uma língua que surge no Lácio, a região onde a cidade de Roma foi construída. Com a expansão militar romana, o latim falado pelos soldados e camponeses foi se misturando às línguas dos povos conquistados, nascendo assim as línguas neolatinas. Ok? Então vamos lá, para a sua melhor compreensão. Latim nasceu no Lácio, região onde a cidade de Roma teria sido construída. Com a expansão do Império Romano, o latim falado pelos soldados e camponeses vai se misturando às línguas dos povos conquistados e nasce assim as línguas neolatinas. Aqui nós temos um mapa, estou compartilhando aqui com você, né? Mapa da Itália, indicando para você a região do Lácio. Olha aqui, pessoal. Roma teria
nascido nessa região aqui, ó, tá? Esse mapa, ele indica a região do Lácio, onde a cidade de Roma, ela foi construída, tá? Então, o latim surgiu aqui, ó. O latim surgiu aqui. Quando Roma, quando Roma conquista a Itália, o que que acontece? A língua falada aqui pelos soldados acaba se misturando com outros idiomas, tá? E surge o que então? As línguas neolatinas, ok? A língua latina. O latim era a língua oficial do Império Romano e possuía duas formas: o latim clássico e o latim vulgar, tá? E nós tínhamos também as principais línguas neolatinas. Quais eram, professor, as principais línguas neolatinas? O espanhol, francês, italiano e também o português, ok? As línguas neolatinas: espanhol, francês, italiano e português. Como surge, professor César, como surge as línguas neolatinas? Como que elas surgem? Elas surgem quando os soldados partem para as conquistas do Império Romano, tá? O latim era falado nessa região, os soldados, falando o latim, se misturam com a língua dos povos conquistados, e aí surgem então as línguas neolatinas, o espanhol, francês, italiano e também o português. Então agora você sabe, né? Da onde vem a língua portuguesa, tá bom? O alcance das línguas neolatinas, gente. Olha para vocês verem aqui, ó. Olha através do mapa que eu estou aqui compartilhando com vocês, né? Qual foi o alcance das línguas neolatinas? Olhem aqui, pessoal, ó, ó, o alcance da língua neolatina, tá? Em todo o continente americano. Olha para vocês verem. Europa, ó. Esse é o alcance, tá? Da língua neolatina. A língua, a língua latina, as palavras que eu estou mostrando aqui nesse slide para vocês, estão escritas em português, espanhol, francês e italianos. E eu quero fazer uma análise dessas palavras com vocês. Português, afetividade, em português. Em espanhol, olha como escreve, afetividade, com demudo. Em italiano, affectività. E em francês, activité. Né? Olha para você ver as palavras, né? Como elas são escritas em português, espanhol e italiano e francês. Em português, caridade. Espanhol, caridade. Italiano, carità. Em francês, charité. Em português, generosidade. Em espanhol, generosidade. Em italiano, generosità. E em francês, generosité, em francês. Tá bom? Então, só para vocês terem uma noção de como as palavras são escritas nessas quatro línguas neolatinas, no português, no espanhol, no italiano e também no francês. O francês, eu sempre me recordo do qu'est-ce que c'est? Comment allez-vous? Très bien. Né? É o que eu aprendi de francês na escola pública. Isso lá na quinta série, né? Há quantos anos, hein? Qu'est-ce que c'est? Comment allez-vous? Très bien. Foi até mais do que o próprio inglês, né? Ah, aqui a gente fala porta, porteira e tá tudo bem. As línguas latinas, pessoal. Perceberam que a escrita das palavras é bem parecida nos quatro idiomas? Além da escrita, o som das palavras e o significado também são semelhantes. Isso acontece pelo fato de que esses idiomas são originários do latim. E isso acontece em várias outras palavras, né? O latim, como falado na Roma Antiga, é hoje uma língua quase extinta. Tá? Não é extinta ainda, quase extinta. O único país do mundo que utiliza o latim como língua oficial é o Vaticano, país sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Os documentos oficiais neste país são escritos em latim clássico,
Você sabia disso? Sabia? Então agora você está sabendo. É por isso que eu sempre digo para você: seja bem-vindo ao mundo do conhecimento. O latim, falado na Roma Antiga, praticamente se extinguiu, mas ele ainda existe. O único país no mundo que utiliza o latim como língua oficial é o Vaticano, né? Que é o país sede da Igreja Católica. Todos os documentos oficiais no Vaticano são escritos em latim clássico. Atualmente, na língua portuguesa, são várias as palavras e expressões em latim que utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, pessoal, a palavra aliás, que quer dizer de outro modo. Corpus Christi, o corpo de Cristo, etc. E outros. Só que aí a gente abrevia, né? Abreviamos com etc. Etc. E outros. Curriculum vitae, trajetória de vida, tá? É muito interessante perceber que um aspecto cultural dos povos da Roma Antiga ainda está presente nos dias de hoje, como a língua. Usamos expressões que eram utilizadas há mais de 2000 anos. Vamos resignificando o nosso idioma, né? A língua é um elemento vivo em constante transformação. E com a língua portuguesa, descendente do latim, óbvio que isso não é diferente. No século III, os romanos invadiram a região da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Tá? Como vimos aí nas aulas anteriores, do encontro entre o latim vulgar e o idioma falado na região nasce a língua portuguesa. Afinal, quantos países falam o português no mundo? Você tem ideia, não? Então, eu vou repetir de novo para você saber como tem origem a língua portuguesa. No século III, os romanos invadem a Península Ibérica, tá? E aí, nesse local da Península Ibérica está localizado Portugal, ok? Esse encontro do latim dos romanos e o idioma falado na região nasce a língua portuguesa. E você sabe quantos países no mundo falam português? Comenta, deixa para mim lá nos comentários. Quantos países no mundo fala o português? Você sabe, não? A língua portuguesa, língua neolatina originária do latim, é a língua oficial de 9 países, 9, sendo um dos 10 idiomas mais falados no mundo, viu, pessoal? Com a expansão portuguesa, a partir do século XV, o idioma português expandiu-se por 4 continentes. E hoje, né, hoje, a língua neolatina, originária do latim, é a língua oficial de 9 países. A língua portuguesa está entre os 10 idiomas mais falados no mundo. Países que falam a língua portuguesa, pessoal. Olha aí, ó. Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste e Portugal. Ok? As línguas que falam a língua portuguesa no mundo. Os países que falam a língua portuguesa no mundo. Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique e o Timor-Leste. Tá? A colonização portuguesa deixou-nos a última flor do Lácio, como já dizia o Olavo Bilac, como uma herança cultural. Última flor do Lácio, pois o português foi a última língua neolatina formada a partir do latim. Você tinha essa compreensão? Que a língua portuguesa foi a última língua neolatina formada a partir do português, do latim? Pois é. E agora eu quero falar para você sobre a política do pão e circo. Presta muita atenção, hein, gente? Presta muita atenção. Eu acredito que você já tenha ouvido falar na expressão. Ela surge no Império Romano e ainda hoje utilizamos no nosso dia a dia. No latim, falava-se panis et circenses. Em latim,
panis et circense, tá? É a política do pão e circo. A política do pão e circo, panem et circenses, no original em latim, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Esta frase do poeta romano Juvenal, que viveu por volta do ano 100 depois de Cristo, e no seu contexto original criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com alimento e divertimento. Tá? O povo romano era um povo que não tinha o menor interesse em assuntos políticos. E quando o povo romano começava a se interessar por algum tipo de assunto político, vinha o governo de Roma e oferecia para o povo pão e circo. E o povo continuava sem informação. Coliseu Romano, já mostrei para você em aulas anteriores, né? No local eram oferecidos espetáculos para a população com o objetivo de distraí-los dos problemas de política. Vou repetir de novo para você. Tá? O Coliseu Romano, aqui está. Aqui no Coliseu Romano eram oferecidos espetáculos para a população com o objetivo de distrair a população dos problemas políticos de Roma. Tá? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, enquanto você se preocupa com o que vai acontecer no último capítulo da novela, enquanto você se preocupa com o seu time preferido de futebol, enquanto você se preocupa com o final da série, da minissérie, você acaba se afastando do principal objetivo, que é saber de coisas muito importantes, bem mais importantes, né? É o que Roma fazia com a sua população. Para que as pessoas em Roma não tivessem formação política, não tivessem conhecimento de política, era fornecido para eles o pão e o circo. Aqui eles se divertiam, eles comiam por 3 dias pão, tomavam vinho, né? Viam aqui os cristãos serem devorados por animais selvagens, viam lutas de gladiadores, só o vencedor saía vivo da arena, e eles vibravam durante 3 dias, 4 dias, tinha festa que durava até uma semana. E aqui dentro eles ficavam alienados da vida política de Roma. Consegue entender a metáfora? Você que está me assistindo agora, está conseguindo entender a metáfora? Enquanto você se envolve no capítulo da sua novela, será? Será que Pafúncia finalmente vai ficar com Godofredo? Pafúncia, você ficará com Godofredo. Não percam, amanhã, as cenas dos próximos capítulos. Pafúncia vai ficar com Godofredo. Amanhã, grande decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Arranca-toco e quebra-osso. E não se fala em outra coisa no Brasil, né? Não percam a sensacional transmissão do Carnaval. 3 dias de transmissão ao vivo do Carnaval. Carnaval. Lá, 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 lá. Coisa linda, coisa maravilhosa. Não percam, pessoal. Não percam isso, não percam aquilo, e você vai ali, né? Deixando de ter interesse por aquilo que realmente você deveria ter interesse. Enquanto você fica, né, com o seu pensamento afastado do mundo político, da vida política, o que acontece? Maravilha. Por quê? Porque quanto menos conhecimento você tem, quanto menos você sabe, menos você vai cobrar. Menos você vai cobrar. Eu ia falar outra coisa, mas não pode, né?
Então, quanto menos você sabe, menos você cobra. Como que você vai cobrar alguma coisa se você não entende nada de legislação? Como que você vai cobrar alguma coisa se você não sabe nada das leis? Não é? É isso, pessoal. A política do pão e circo. A política do pão e circo em Roma era desse jeito. E será que ela continua ainda? Será que ela continua? É a pergunta que eu deixo para você no final da nossa aula de hoje. Será que a política do pão e circo ainda existe? Deixa nos comentários para mim. Posta lá nos comentários. Me diga o que é que você pensa sobre essa questão da política do pão e circo. Será que ela ainda existe no nosso país, no Brasil? Ainda temos a política do pão e circo? E deixa lá nos comentários que eu quero saber aí da sua opinião. Tá bom, pessoal? Muito bem. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre a língua latina, né? Aonde surgiu mesmo a língua latina, você lembra? A língua latina surgiu no Lácio, tá? Que era uma região aonde Roma teria se iniciado, teria sido construída. Línguas neolatinas são o que mesmo, pessoal? Quando o Roma se expande, o Império Romano se expande, a mistura da língua latina dos soldados com as línguas dos povos conquistados se transformam em línguas neolatinas. Espanhol, francês, português, lembra que eu falei para vocês? Espanhol, francês, português e italiano. A expansão da língua portuguesa pelo mundo. Quantos países falam mesmo a língua portuguesa no mundo, pessoal? Portugal, Timor-Leste, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil, são os países que falam a língua portuguesa no mundo. A política do pão e do circo. O que foi, professor César, a política do pão e circo? Panem et circenses, no original em latim, né? Era o modo como os líderes romanos lidavam com a população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Eles faziam a política do pão com circo. O povo perdia o interesse total nos assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e também com o divertimento, por exemplo, lá no Coliseu, quando eles viam então, né, os cristãos sendo devorados por animais selvagens, quando eles viam os gladiadores lutando até a morte, a política do pão com circo. Será que até hoje essa política do pão com circo ainda existe no nosso país? Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha disso? Eu preciso saber. Eu preciso saber. A sua opinião. Qual é a sua opinião sobre isso, gente? Sério, qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que ainda temos a política do pão e circo? Deixa a sua opinião também, tá bom? Pessoal, você sabe que nessa vida tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Nesse mundo, nada acontece por acaso. Está na hora de ir embora. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter me acompanhado durante esta aula. Eu espero que você tenha captado a mensagem e que sua mente tenha entendido o que foi a língua latina, o que é, né? A língua latina, a origem da língua latina e também a política do pão e circo. Tá bom? Grande abraço para você. Seja muito feliz, viu? E até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal.